E hoje eu queria convidá-los a poder mais intensamente nós buscarmos a presença deste Deus. Porque as coisas estão assim tão complicadas a cada momento. E se a gente olhando num olhar crítico, não existe muita esperança, não é verdade, meus irmãos? As coisas são assim tão certas que, digamos assim, de uma expectativa de melhora, é uma utopia assim até distante. Então, isso nos impulsiona a um comprometimento com Deus, a uma vida mais com Deus, porque a única certeza que nós temos é estarmos com o Senhor. As dificuldades, os problemas estão aí. E cada dia é cada dia. Então, quando nós temos a condição de colocar, respaldar a nossa vida em Deus, eu creio que os momentos tristes possam ser amenizados. Então, é dentro desse comportamento que eu quero hoje trazer uma palavra para nós, pudéssemos, então, olharmos e poder fazer uma reavaliação, fazermos uma autoanálise e até mesmo nos espelhar diante dessa passagem bíblica que cai muito certo nesse momento difícil que nós estamos vivendo. Eu quero falar sobre um herói, o primeiro herói e primeiro mártir, Estevão. Nós vamos ler alguns textos e nós vamos fazer uma analogia do seu comportamento e da condição que ele quis passar para nós. Eu quero ler com vocês Atos dos Apóstolos, capítulo 6, que vai dar início a essa história, para que nós tirássemos aqui algumas lições. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso 9, vai falando: E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos e dos sirineus e dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram os homens para que dissessem: Ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E citaram o povo, os anciões e os escribas, e investindo com eles, o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: Este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então nós estamos aqui diante de um ocorrido, de um fato histórico, que mais uma vez a gente percebe como Jesus, ele estava nas mesmas condições, não é verdade? Fazendo boas coisas, falando a verdade, mas os mesmos que há pouco tempo tinham cometido ali incitado a prisão e depois a morte de Jesus Cristo, estava novamente confrontado. Então, o que eu queria, juntos aqui nós pensarmos, que quando as pessoas não têm a visão, quando as pessoas não têm o genuíno encontro com Deus, o quanto que eles estão distantes da realidade. E esse camarada aqui, ele estava tão motivado e tão cheio de motivação, de fé, que ele não, em momento algum, ele titubeou em falar realmente a verdade, doesse a quem doesse. E ele estava ali no Sinédrio, ele estava contrastando com o sumo sacerdote, quer dizer, a maior autoridade espiritual,
Agora ele, diante daquele cidadão, ele confronta, e as pessoas acometidas de ciúme, então montaram toda uma estratégia para tirar-lhe a vida, porque não suportaram o poder de Deus. O poder de Deus na nossa vida, ele é assim, ele realmente vai causar diferença. Então, o que eu queria impulsionar, nós, nesse momento de conflito que nós estamos vivendo, a convidar a ter a mesma expectativa e a mesma presença que esse herói teve e marcou, independentemente das consequências que ele trouxeram, aparentemente prejuízo, mas a gente vai ver que não foi. Mais para frente nós vamos ver aqui a visão desse homem de Deus, em contrastar aquelas autoridades religiosas, e convicto ele estava de que ele estava fazendo a coisa certa. Hoje nós vivemos num momento de conflito, onde nós temos que ter a mesma expectativa em Deus, a mesma esperança em Deus, independente das causas ou dos prejuízos que nós possamos sofrer. E a gente observa que nós vivemos tempos assim tão difíceis, que muitas das vezes não vamos ser contrastados com as autoridades, porque o momento é outro, mas em outras áreas da nossa vida, nós vamos ser obrigados a confrontar, doa quem doer. Estevão, com expressão, então, que completa, de uma completa, não teria nem a palavra certa, mas subjugando aquelas pessoas, indiferente. Ele não estava nem aí. Ele ficou convicto das suas afirmações. Verso 15 vai dizer: então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. E a gente vai ver, ele vai fazendo uma descrição, vai fazendo um discurso, né, de uma revolução teológica ali, vai fazendo, indicando que a presença de Deus não pode ser localizada, mas que a presença de Deus, ela pode ser caracterizada no momento que você estiver, aquela pessoa que serve a Deus, que tem convicção. Então, que toda aquela lei, que eles eram tão doutores, né, de nada valia naquele momento, porque a convicção e a fé dele, ele tinha, além além da lei, ele estava cheio da ação do Espírito de Deus. E ele vai falando, então, fazendo aquele relato teológico da situação de Abraão, que viveu como peregrino, embora tenha sido aquele cidadão próspero, talvez um dos homens mais ricos da terra, mas mesmo assim, quando foi inquirido por Deus e teve um encontro com Deus, Deus pediu que ele saísse da terra, e ele saiu, obedeceu, então cumpriu toda aquela, levou seu filho a um extremo para que fosse sacrificado, mas Deus agiu. E conforme Deus tinha falado, através daquele ato, houve então a descendência toda de Israel, através de Isaac e Jacó. E depois ele também relata a situação com José, que deixou ali Canaã, vendido pelos seus irmãos, e se torna governador no Egito, uma pessoa notada, e que também teve uma série de percalços. Então a gente observa que todas essas pessoas tiveram seus momentos de crise, né? Eu fico imaginando lá
Abraão, aquele cidadão próspero, tal, de repente Deus fala com ele, e ele tem que sair para um determinado lugar incerto e inseguro. Chega em dado momento e ainda ele tem que dar escolha para o seu sobrinho. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Você ainda dá alternativa. E aparentemente, eu imagino, né, que o sobrinho, vendo no seu visual, escolhe a melhor terra, né, na sua ótica. Mas Deus tinha o melhor para ele. José também, ao ser vendido no Egito, na condição de escravo, humilhado, eu creio que quando ele caiu dentro daquela vala, estava ferido, e uma série de circunstâncias, e Deus estava com ele de uma forma tão intensa, que ele acabou sendo o número 1, né? Então, diante desses fatos, eu quero dizer para você, que essas crises que nós estamos vivendo, quando nós temos o respaldo com Deus, nós temos a certeza da vitória. E é esse o impulso que nós queremos lançar nesta noite. Se você que está me ouvindo, que ainda não aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o momento é agora, é hoje, meu irmão. Porque a única certeza que nós temos na vida é a morte, e nós não sabemos para onde nós vamos. Conforme o pastor falou no início ali, e o texto bíblico que foi: sem fé é impossível agradar a Deus. Eu estava vendo uma fala de um pastor, que ele estava falando a respeito de uma pessoa indouta, pessoa analfabeto, mas que tinha um argumento muito, ele falou assim: eu não leio o jornal não, porque a notícia de amanhã está na Bíblia. E é uma coisa certa. Os momentos que nós estamos vivendo está todo evidenciado na Bíblia. E aí aqui o nosso herói Estevão ainda vai fazendo a menção de Moisés, que foi rejeitado pelos seus irmãos, passou por aquele momento de crise, teve que se refugiar, e foi o libertador do povo de Israel. Deus foi de uma forma intensa com ele, falava diretamente com ele, deu a incumbência dele deixar o legado que até hoje nós temos. Então, meus queridos irmãos, tudo diante de crise, diante de problemas difíceis. O Espírito Santo enche com paz e amor. Como eu fico imaginando a pessoa daquele cidadão, diante daquela turba enraivecida, e ele convicto que estava certo, porque ele estava fazendo as coisas orientado pelo Espírito Santo, motivados, cheios de motivação pelo Espírito Santo. É esse o problema, é esse a ênfase que eu quero deixar para nós nessa noite, para que nós, apesar das circunstâncias, das acusações, das atrocidades do mundo, do problema difícil que nós estamos vivendo, que nós possamos ter a visão que Estevão teve, todos ali acusando, todos eles incitando a morte, mas ele via a presença gloriosa de Jesus lá destra de Deus, cuja aparência dele causava uma estranheza naquela gente, nos seus algozes, porque não conheciam o que ele conhecia, a presença de Deus. Que isso possa ser uma característica nossa, meus irmãos, que nós possamos buscar esse entusiasmo, essa virtude do Espírito, para que nós possamos causar estranheza e diferença. O Espírito Santo enche com paz e amor, quando nós andamos no Espírito. E a história desse cidadão nos revela que quando eles foram escolhidos ali, os 7 para completar ali os 12 discípulos, porque os 12 discípulos estavam incumbidos na pregação, e precisavam dos serviçais para poder atender as famílias. Então ele foi um dos escolhidos. E a Bíblia relata que ele era um homem cheio de fé. E por esse motivo ele foi um dos escolhidos. Que nós possamos também ser cheios de fé. Conforme a palavra que nós lemos, sem fé é impossível agradar a Deus. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele vai dando para nós
afirmações gloriosas. Lá no capítulo 5, no verso 22, ele diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Nascer do Espírito, nascer, nova criatura, eis que tudo se faz novo. Era uma experiência que aqueles lá, que estavam no Sinédrio, imbuídos daquela responsabilidade espiritual, religiosa, não tinham ainda não tinham nascido de novo, não conheciam a virtude do Espírito Santo. Eram portadores da lei, doutores da lei, mas não tinham a graça, não tinham o Espírito de Deus nas suas vidas. Novo nascimento, né? Vida real agora. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. E ainda no livro de Gálatas, mais para frente, Paulo vai falando, o que semeia para a sua própria carne, na carne da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito colherá a vida eterna. Glórias a Deus. Então, que nós sejamos cheios de motivação, que sejamos cheios do Espírito de Deus, para encararmos essa situação que nós estamos vivendo, meus queridos irmãos. Até o fato de nós não podermos vir numa totalidade para a igreja é um momento ruim, não é verdade? Domingo teremos a Santa Ceia, então teremos um público reduzido. A nossa vontade é que nós estivéssemos todos juntos, como anteriormente nós fazíamos, nos alegrarmos, cantarmos os nossos hinos, vir tomar a Santa Ceia e sairmos daqui cheios de satisfação, cheios de alegria do nosso coração. Mas infelizmente não podemos assim proceder. Mas não podemos perder a esperança. A vitória sobre a carne, quando nós estamos cheios do Espírito de Deus. Porque o Paulo ainda escreve que a vida é uma luta. A carne luta contra o Espírito. E o Espírito milita contra a carne. Então é uma luta, é uma batalha. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8 ali, ele vai dando uma panorâmica, vai falando exatamente isso. E lá o escritor de Apocalipse, ele finaliza para que nós pudéssemos aqui, sairmos daqui motivados a um comprometimento mais intenso com Deus nessa noite. Você que está me ouvindo, eu gostaria que você também se inflamasse dessa motivação, dessa transformação do Espírito, dessa renovação, para que nós pudéssemos assim transmitir algo diferenciado, como o próprio Estevão. Embora estivesse os seus acusadores e os seus assassinos ali, mas ele estava com a aparência de anjo, olhando além de tudo aquele momento que estava sendo ali levado a efeito. Ele estava muito além, estava vendo o Senhor Jesus, a destra de Deus. Eu quero crer que fazendo, venha bendito do meu Pai, preparado, o lugar preparado para aqueles que aceitaram. Então o escritor de Apocalipse no capítulo 12, verso 11, vai falando, e eles venceram pelo sangue do Cordeiro, e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Então os crentes fiéis, você que é fiel, vence Satanás. Quando nós somos libertos pelo sangue do Cordeiro, quando nós cremos, quando nós evidenciamos esse ato tão glorioso, quando nós reverenciamos, quando nós realmente abrimos a nossa vida para Deus, para que Deus possa realmente falar e se colocar em nós. Cheios o andar do Espírito Santo. Veja só que o que na frente aqui o nosso herói vai passando para nós, né?
Antes de acontecer toda essa acusação, no verso 8, Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre os povos. Aí, realmente, aqueles que eram os donos da verdade não tiveram a capacitação para enfrentar o servo de Deus. A glória de Deus se manifesta trazendo firmeza e esperança. E o Evangelho de São João, capítulo 17, vai falando para nós, vai dando as orientações firmes e fortes, a partir do verso 5. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele vai fazendo uma descrição até o verso 24, que eu queria: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu has amado antes da criação do mundo. Então, meus amados irmãos, a coisa já estava preparada para nós antes de eu nascer, antes de você nascer. E o próprio Senhor Jesus falou: eu quero que, como lá ele estava chamando Estevão, ele está nos chamando. Na glória que ele está, ele quer que você também esteja, meu querido irmão. E era exatamente neste parâmetro que eu queria que você pensasse, que você se colocasse agora. O mesmo Jesus que chamou Estevão está esperando está esperando você lá na eternidade. Então, todos esses problemas e dilemas que nós estamos vivendo, nada se compara àquilo que está preparado para nós. Amém, meus queridos? Que Deus possa colocar isso no nosso coração numa forma intensa, que quando nós estivermos naquela dificuldade, Satanás não tire de nós, do nosso coração, essa virtude, essa certeza, porque é uma certeza, não é verdade? Nós ainda não morremos, mas cremos. E conforme a palavra diz, sem fé é impossível agradar a Deus. É interessante muito esse capítulo 17 e o verso 24 de João. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória. Então eu quero te desafiar a, quando você estiver no maior problema lá, você pegue lá o Evangelho de São João, capítulo 17, e veja 24, e fala assim: não, isso aqui não é nada para mim, do que está preparado para mim. E a mesma situação ocorreu com Jesus, a acusação, não é verdade? Mas ele também esteve no mesmo momento no Sinédrio lá, e as mesmas acusações. Jesus morreu porque ele era bom, porque havia necessidade dele morrer para que nós pudéssemos ir com ele. Então ele abriu o caminho, né, para que nós pudéssemos ir lá. Então, diante da interrogação do sumo sacerdote, Jesus respondeu: eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Todo momento ele estava calado diante do seu acusador, mas em dado momento ele responde então: eu sou, e vereis o Filho do Homem. Para que nós encerramos e nós possamos, meu Deus, meus irmãos, poder ficarmos convictos de que tudo isso que nós estamos passando, de nada se compara àquele momento em que, se nós formos convocados antes do combinado, como diz o Rolando Boldrin, ou se nós, em vida ainda, evidenciarmos a vinda de Jesus Cristo, podemos fazer aquilo que o apóstolo Paulo estava ali sempre enfatizando, escrevendo as cartas às suas igrejas. Se sofremos, lá em 2 Timóteo, ele estava falando isso no capítulo 2, se sofremos também com ele, reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis,
Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Para nós encerrarmos, conforme Paulo escrevendo aos Coríntios na segunda carta, mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Amém? Então toda aquela coisa que estava impedindo a nossa visão de ver Jesus Cristo lá dessa de Deus, e nós com o rosto glorificado, o véu, quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor da nossa vida, o véu cai e nós podemos evidenciar exatamente a glória de Deus. Então, meu querido irmão, que você possa tomar posse dessa glória de Deus. Se você estava meio cabisbaixo, meio triste ou injuriado, eu quero que você volte alegre para casa, que você que está me assistindo, se alegre na presença de Deus, porque você é lavado e remido no sangue do Cordeiro. E a mesma esperança que Estevão viu Jesus Cristo lá, fazendo sinal para que ele adentrasse no lugar preparado, nós também temos o lugar garantido. Onde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Contemplamos a sua glória segundo sua imagem, estamos sendo transformados cada dia mais. Então, cada momento, nós estamos mais próximos do Senhor. Amém, meus queridos? Nós vamos orar, porque o culto é de oração. Então, nós vamos orar, já oramos, mas vamos orar mais uma vez. Então, você que está em casa, que já mandou seus pedidos, você que está aqui, eu convido que fiquemos em pé agora, vamos fazer essa oração final, e depois teremos um cântico, pastor, e aí finalizaremos com o cântico, mas, mais uma vez, vamos entregar aquelas coisas que nós precisamos, aqueles alvos, aqueles objetivos, os nossos sonhos, diante de Deus, para que Deus possa confirmar na nossa vida. Pai, nós te louvamos. Pai, nós te adoramos. Pai, nós entregamos a nossa vida diante do Senhor, porque temos como certo, como o Estevão presenciou o Senhor lá à destra de Deus, Pai, que assim também nós tenhamos essa esperança, que todos esses problemas que possam estar ocorrendo hoje, de nada se compara, meu Deus, àquilo que está preparado para nós na eternidade. Que isso possa ser um refrigério, que isso possa ser um estímulo para que nós tenhamos convicção ainda mais forte com o Senhor, Pai. Ajuda-nos e fortalece a nossa fé, para que possamos, ó Deus, testemunhar, para que possamos fazer, ó Deus, ainda mais a nossa vontade de fazer aquilo que realmente é necessário, aquilo que o Senhor se agrada, Pai, repulsando todo o pecado, toda a vida do mundo, Senhor. Ajuda-nos, fica conosco, Senhor, e atende, Senhor. Age, Senhor, manifesta o teu poder e a tua glória naqueles lugares, naqueles lares que perderam os seus entes queridos, aquelas pessoas, ó Deus, do nosso meio, do nosso convívio. Pai, visita, entra com as providências, manifestando o teu poder e a tua glória, concedendo a vitória, Senhor, àqueles que estão necessitados e carentes, Pai. É a nossa oração desta noite, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. Amém.